Fala, povo abençoado de Deus, homens e mulheres cristãs, estamos aqui em mais um Pode Ser Mais Que Magra, esse podcast maravilhoso do M3, né? Do Mais Que Magras. O episódio de hoje é a continuação dessa série que é Verdades sobre o Emagrecimento. E aqui a gente fala a verdade nua e crua, sem medir palavras, porque a gente sabe que o impacto é importante sim, né? A verdade aqui nesse podcast é dita sim, né? E a série de hoje, o episódio de hoje, os segredos escondidos em Romanos 12, 2, versículo 2. Eu estou aqui com minhas duas parceiraças loiras, Lorena Fernandes e Tatiana Marcão. Para quem não me conhece, eu sou Rafa Martins, mentor de emagrecimento há 18 anos. Eu sou Lorena Fernandes, irmã de Rafa, 18 anos como mentora de emagrecimento, treinadora de hábitos saudáveis. E eu também, Tatiana Marcão, sou treinadora de hábitos saudáveis e no M3 como mentora de emagrecimento. E hoje, mais uma vez, a gente vai colocar a sua cabecinha para pensar e refletir sobre alguns temas do emagrecimento, as verdades do emagrecimento à luz da palavra, né? Vamos aí, Rafa. Esse é o quarto podcast, então já fique esperto aí. Se você não acompanhou os podcasts passados, já pede aí o linkzinho, assiste os podcasts passados, que foi pressão. O tema de hoje é também um tanto quanto polêmico, a gente vai falar algumas coisas bem importantes aqui, mas para começar, seria muito importante a gente entender o que seria esse segredos de Romanos 12. E antes dos segredos, Laura poderia ler para a gente aí o versículo 2 do capítulo 2 de Romanos. Eu vou ler na versão amplificada, que eu amo essa versão, tá? E fala o seguinte: não vos conformeis com este mundo, entre parênteses, tá? Esta época. Então, tá falando para o dia que nós estamos hoje, ok? Na atualidade. 2023. Moldando-se e adaptando-se aos seus costumes externos e superficiais. Ou seja, não vos conformeis ou não nos... para a gente não se moldar com as coisas que estão hoje normal. Sabe o normal que todo mundo acha normal hoje em dia? Né? Não! Aos seus costumes superficiais. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a nossa mente, por vossos novos ideais. E vossa nova atitude. Ou seja, dependendo de quais são os seus ideais para o seu futuro, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, você vai renovar a sua mente e não vai se moldar a essa multidão que está indo, e a gente vai dizer para onde todo mundo está indo. Para você se alertar e dizer, Deus me livre, Deus me defenda, que eu não quero mais ir por onde esse povo está. Para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, que é o que todo mundo quer, mas muitas vezes a gente nem sabe que perfeita vontade de Deus é essa. Então, esse versículo é chocante, né, gente? Vamos adiantar aqui algumas coisas no versículo. Primeiro de tudo, o que seria renovar a mente, ok? O que seria esse padrão ideal para Deus, né? Agradar a Deus. Vamos se concentrar na parte física, corporal e mental, né? Não na parte financeira, mas na parte física, na esfera do corpo, da física e da mente. E também, não vos conformeis. Então, que atitude é essa? O que seria isso? Tati poderia falar para a gente o que seria esse renovar a mente, né? Posso. Essa expressão tão poderosa que a gente sabe e que muita gente não está antenada com isso aí. Quando a Laura estava lendo, eu acredito que em todos os podcasts a gente vai cair na mesma situação. Em algumas circunstâncias que são comuns e a gente vê hoje em dia. Então, por exemplo, hoje eu, inclusive, estava conversando com uma menina interessada no programa e uma das coisas que nós falamos e que eu disse para ela é a quantidade de informações que a gente tem solta na internet. Então, quando a gente fala de mudar a nossa filosofia, de moldar a nossa mente e a gente não se adequar a um padrão, é um inconformismo, porque assim, quando a gente é velha criatura, a gente não pensa, não reflete conforme um padrão de Cristo. Quando a gente se faz nova criatura e agora a gente tem o Espírito Santo,
o Espírito Santo vai incomodando a gente na área espiritual, na área emocional e na área física. Talvez, eu quero crer que seja assim a grande maioria dos cristãos que estão nos ouvindo, que talvez eles estejam incomodados, sim, com a questão da saúde. Pressão alta, pré-diabético, excesso de gordura corporal, falta de disposição, falta de energia, limitações inúmeras pelo sobrepeso, pela obesidade, porque o nosso programa não fala de um emagrecimento simples, por estética e para se mostrar na internet. A gente não fala de nada disso. O que a gente zela, o que a gente preza é para que você tenha saúde, cuide com excelência daquilo que Deus te deu. É mais uma incumbência. Na verdade, o nosso corpo, Rafa, eu entendo como mais uma parte para a gente exercer mordomia, para a gente ter carinho, ter cuidado. E talvez o que as pessoas sintam hoje seja um sentimento comum, é de estar perdido. Por onde eu começo? Hoje, o que a gente vai querer fazer é novamente, que eu tenho percebido hoje é o nosso quarto podcast, certo? Eu tenho percebido que nos 4, Deus está nos levando a despertar as pessoas. Talvez a gente não foi conduzido pelo Espírito Santo a trazer muito conteúdo, porque talvez a gente esteja um pouquinho antes, num passo antes de trazer um conteúdo. É como se fosse a preparação da audiência. É como se fosse despertar. Ó, tu que dormes, desperta. Ou talvez trazer... Vou terminar, Loura, que a Loura já quer falar, que o coração dela já está borbulhando aí. Mas, assim, talvez as pessoas acordarem primeiro para que existe uma problemática, né? A gente, quando aceitou Jesus e nova criatura, nós nascemos do batismo, de confessar Jesus, nós entendemos onde nós vivíamos. E talvez a gente espiritualize demais isso, Rafa, né? Ou talvez seja falado sobre casamento, sobre matrimônio, porque Jesus fala sobre isso, né? No tempo da graça, agora só de você pensar numa outra pessoa, você já está pecando. Então, assim, é muito claro a questão do casamento e outros assuntos também. Mas a questão da saúde, o cuidado do templo do Espírito Santo, não é falado. E Jesus tem chamado a gente para despertar a igreja neste tempo para acordar para isso. Vai lá, Loura. Não, e eu queria reforçar o que nós falamos em todos os podcasts, que quando se trata de saúde, a gente associa imediatamente a emagrecimento. Por quê? Porque estar acima do peso, você que está nos escutando, você tem que entender isso. Deus está querendo chacoalhar a igreja. Emagrecimento é para ter saúde. Uma pessoa que está acima do peso, ela tem N problemas, mas principalmente é uma inflamação no corpo, que ocasiona outras coisas. Porém, a gente está vendo que as pessoas estão tentando emagrecer simplesmente querendo fazer regime. Não, eu vou até fazer um parênteses, que às vezes as pessoas esperam, por exemplo, que apareça uma doença, mas o excesso de gordura por si só, porque as doenças do sobrepeso, elas são ocultas, elas são assintomáticas até um certo momento. Então, às vezes a pessoa está esperando, não, eu estou ótima, os meus exames deram todos ok, né, Loura? E, na verdade, estar acima do peso já é o problema. O problema já é... Tanto que o Ministério da Saúde considera sobrepeso, obesidade como uma epidemia. É um problema de saúde pública, né? O que seria esses não vos conformeis? Por exemplo, me vem na mente aqui, a gente citou em outro podcast o plus size, né? Esse novo modelo, esse novo padrão, e o mundo está se adaptando a isso, né? Isso. Se você parar para pensar agora, nos aeroportos, em alguns estabelecimentos públicos, já tem cadeira para obeso, com um assento mais largo. O avião, por exemplo, tem algumas aeronaves que já tem um assento mais largo, né, para as pessoas que têm obesidade. Isso seria se moldar a uma tendência natural, que, ao meu ver, não é de Deus, essa tendência natural, porque envolve perda de saúde, inevitavelmente. Então, essa tendência natural maligna, vamos dizer assim, e aí o mundo está começando a se adaptar. Agora já tem roupas para obeso, já tem tudo para obeso, né? Na verdade, então, o mundo está sempre justificando, né, Rafa? Está dando sempre um jeitinho. E, obviamente, que a gente não está aqui julgando pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, até porque a gente sabe que isso aí, muitas vezes, isso aí é um
um caso de ajuda, a pessoa precisa de ajuda mesmo, né? Não é uma questão só lúcida. Às vezes a pessoa come mais do que deve por uma síndrome, por alguma coisa metabólica, hormonal. Enfim, jamais a gente vai estar julgando alguém aqui. A gente quer que vocês tenham saúde. Então, quando a gente fala, não vos conformeis, é isso. O mundo está caminhando, né, para um padrão, o mundo está indo em direção a um padrão de doença, um padrão de obesidade, de sobrepeso, de pobreza financeira também, né? Por que não falar isso? De divórcio, né? E aí, não. Aqui já ficou claro, nesse versículo altamente elucidativo, que nós temos que ir na contramão disso aí. Nós não podemos nos conformar. Ô, E aí, Rafa, nesse versículo que você falou, tem 3 versões diferentes, né? Não vos conformeis, não nos amoldei e não imitem o comportamento. Então, tem a nova versão internacional, tem a transformadora, tem, enfim, a que a Loura leu. Então, assim, tem não vos amoldeis, quer dizer, não tomem o mesmo formato, não vos conformeis, que conecta uma indignação, você tem que fazer algo contra o já padrão. É a dica, tá? Já é um spoiler da dica, tá? E o terceiro, que é bem legal também, é não imitem o comportamento que o mundo considera normal, entendeu? Então, tem várias versões aí. Na minha versão aqui, Laura, rapidinho, a nova tradução literal, a gente tem aqui, ó, não vivam como vivem as pessoas. Isso. Ou seja, a tradução literal está dizendo para você que o modo como as pessoas estão vivendo nessa área específica não é para você viver. Não é. Não é para você. E aí me vem... E aí a gente entra, aquele que a gente conversa muito sobre normal e comum. Isso. Gente, essa história de normal e comum está afetando a vida das pessoas, e principalmente dos cristãos, que onde a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque uma coisa não pode ser normal só porque ela é comum. Comum significa dizer porque a maioria, pelo contrário, Romanos 12:2 diz que a gente não tem que se moldar ao que é comum. Por quê? Porque não é normal. Não é normal estar doente, não é normal estar acima do peso, não é normal tomar remédio para pressão alta, não é normal tomar glifagem para... Não é normal tomar remédio para dor de cabeça. Tireoide desregulada, Loura. Entende? Remédio para fazer corpo. Não é normal, porém é comum. E as pessoas estão vivendo, no curso desse século, indo na onda do comum, só porque a maioria já está acima do peso. Eu fui convidado para ministrar lá na igreja, e aí falar sobre hábitos alimentares, sobre saúde, e aí eu falei uma frase naquele dia que eu nunca me esqueci, muita gente veio me dar uns feedbacks interessantes no final, inclusive pastores, líderes, né? Que eu falei o seguinte: toda conversão, ela precede, ou deveria preceder uma transformação de vida. Uma pessoa não pode, por exemplo, se converter para Cristo e continuar vivendo no pecado, continuar vivendo no mundo, né? No mundo, entre aspas, mas viver como vive no mundo, como vivia antes, pecando, enfim. Então, toda conversão, ela deveria preceder uma transformação de vida. Tranquilo? E por que toda cura, toda imposição de mãos para cura não precede uma transformação de hábitos? Porque se 90% das doenças, né? 70%, 80%, 90% das doenças estão ligadas a hábitos de estilo de vida, e você recebe uma cura, essa cura deveria preceder, ou seja, deveria ser o start para que você inicie uma transformação. E eu consigo ver um link com o versículo. Eu consigo ver um link com esse versículo. Né? Ô, Rafa, quando a gente abriu, inclusive, o versículo que veio no meu coração, que a gente nem ia usar, é exatamente o que você está falando, que é o que eu falei. Quando você nasce para Jesus, nova criatura, a própria Bíblia fala, aquele que roubava não roube mais, aquele que... Entende assim? O que você fazia de errado, que é considerado errado, dentro da sociedade, dentro dos 10 mandamentos, aos olhos de Cristo, porque tem coisas que são lícitas, mas o Espírito Santo vai falar, filha, para você, especialmente, não faça. Então, é a intimidade, a relação com Deus que vai trazer clareza. Mas a gente sabe que muitos dos velhos hábitos não devem permanecer. Então, o correto seria a gente ter luz, tudo numa tacada só.
no espiritual, na alma e no físico. Isso. E o que as pessoas estão fazendo? Elas estão simplesmente fechando, é como se fechasse uma janelinha para a parte física. Então, eu entendo que na alma, a gente até tem uma, entre amigos, né? A gente não fala na igreja, mas entre amigos a gente fala, maduro não é aquele que sabe como agir, é aquele que sabe como reagir. Isso. Porque você nunca controla a ação do outro. Então, maduro mesmo é quem sabe reagir. Só que a gente está falando na alma. Então, quer dizer, as pessoas elas estão conectadas com o espiritual, com as coisas na alma, só que simplesmente deletaram a parte espiritual. Deletaram. E o que tem acontecido muito, aqui tem 2 grupos de pessoas que estão nos escutando, os cristãos que estavam alheios a tudo sobre a saúde, vivendo o normal, a normalidade, e alguns que já estão inconformados, mas não sabem o que fazer. E eu acho que chega a hora também da gente falar. Primeira coisa, você tem que renovar sua mente dizendo, eu não aceito isso, e buscar ajuda. Gente, eu entrevistei 3 alunas ontem, e no final falei assim, se você estivesse conversando com alguém, que conselho você daria? As 3 me responderam, peçam ajuda. Porque elas estavam nesse lugar e não estavam conseguindo. O Espírito Santo já estava sinalizando, elas inclusive já estavam orando, pedindo ajuda a Deus para sair desse conformismo, né? Já estavam inconformadas, querendo ir em direção à saúde, mas não sabiam por onde começar, ou muitas até que já sabiam algumas coisas, de alguns hábitos saudáveis, mas não tinham força para fazer sozinhas. E elas deram um conselho, peçam ajuda. Já pensou? É a primeira dica que eu já queria dar para todo mundo que está nos escutando. Né? Que faz parte do meio ali do versículo, que faz renovar a mente, mas o que é renovar a mente? Primeira coisa, pede ajuda. Né? Eu fico imaginando nossos filhos sem conseguir resolver o problema, o dever de casa, e não pedindo ajuda. Já pensou? Mas aí vem um ponto muito importante. A gente tem que pedir ajuda para quem já tem ou já está onde nós queríamos estar. Porque tem gente que vai pedir ajuda. Ai, amiga, vamos fazer alguma coisa? E aí são 2 cegos sendo conduzidos numa via, entendeu? Sim, então, assim, é pedir ajuda especializada, ajuda profissional, ajuda de verdade. Então, o primeiro passo é despertar, porque a Loura definiu 2 tipos de pessoas. Essa dica que tá dando aí, ou melhor, essa observação na dica de Loura, que é pedir ajuda é a dica, e pedir ajuda para quem sabe, me veio um versículo agora, né? Aquele que fala da trave nos olhos, o cisco. Isso. Como que você vai querer conduzir um cego se você também está cego, né? Se você tem um cisco no seu... ou melhor, você está querendo tirar o cisco do olho de um, mas você está com a trave no seu. Ou seja, uma pessoa gorda tentando ensinar outra a emagrecer, não vai fazer sentido algum, né? E, não é só gordura, não, porque são hábitos ruins também. Informação. Tem muita gente... Exatamente, tem muita gente que está ali só com gordura localizada, o falso magro, ou a falsa magra, mas tem hábitos ruins, né? São N hábitos ruins. Eu lembrei da nossa aluna Isabel, né, de Maceió. Sim. Bel, ela é psicóloga, ela entende da importância de cuidar do espírito, da alma e do corpo, ela trabalha com isso, inclusive ela está indicando os pacientes dela, porque essa é a missão de vida dela também, são as 3 áreas, até para o M3, para a gente cuidar da parte do corpo, mas ela não conseguia fazer sozinha, então ela era uma falsa magra, e ela estava orando ao Senhor para ajuda do cuidar da área do corpo. E sabe qual foi o detalhe que ela deu, que para mim é outra dica que a gente pode te dar? Ela queria uma ajuda coletiva. Ela falou, Laura, eu queria ser incluída, porque como ela é psicóloga, ela entende o poder de uma comunidade, e ela disse assim, eu queria que existisse algo, uma comunidade. Foi quando Nanda explicou para ela sobre o M3, e hoje ela é apaixonada, né, pelo Mais Que Magras. Então, ela era uma falsa magra. Até né? falando que ela fez uma participação especial, né? Ela deu aula também na nossa turma 4.0. Então, não é ser magra, é ser saudável. Por isso que a gente não está nem aí para peso, nem para estética. Quero até lembrar da observação que ela fez, que é importante. Ela, como psicóloga, eu lembro, nós falamos, a Bel precisa trazer uma palavra de incentivo, de conhecimento, né? Vamos usar os profissionais, porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem profissionais da área da saúde que fazem com a gente o M3, fisioterapeuta,
Quem mais teve psicóloga, teve personal, agora temos nutricionista, proctologista, Nutri. Agora nós temos Nutri também. Então, assim, o que acontece? Eu lembro que quando ela foi definir o tema que a gente precisaria divulgar para os alunos, eu lembro que a Loura até comentou com a gente no grupo lá. Gente, ela disse que não tem tema para dar, porque o M3 é tão completo. A gente abordou de uma amplitude tal, tudo que ela achava que era necessário, que ela anotava para falar com a gente no final da mentoria dela, ela falou que foi riscando da lista, porque a gente passou por todas as temáticas que são importantes para uma mudança de filosofia. Então, eu também não esqueço disso, né, Loura, que foi para a gente... Eu tenho outra dica, poderosa, que é sobre o renovar a mente. Então, a primeira, pede ajuda de quem sabe, e de preferência ajuda coletiva. E também, outra dica para quem está assistindo a gente aqui, renova a mente meditando na palavra. Isso. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Por quê? Porque o que é o renovar? Entende? É um lavar regenerador pela palavra, e colocando todos os dias a palavra, colocando, vai lavando. Entra até no capítulo anterior. Quem não assistiu o podcast anterior tem que assistir. Tem porque muita a Loura palavra falou boa. dos frutos da carne e do fruto do Espírito. E a gente só gera o fruto do Espírito com intimidade, comunhão e leitura da palavra. Não tem outra porque, por exemplo, se eu apenas leio e medito isoladamente no versículo Romanos 10, por exemplo, que fala da conversão, crê com o coração, declara com a boca será salvo, mas eu não ler sobre renovar a mente e não ler também sobre minhas atitudes, meu comportamento, eu sou um ladrão, continuo roubando, declaro que aceito Cristo, creio no meu coração, mas continuo sendo ladrão. Entende? A conversão é no espírito, né? A alma tem que ser renovada todo dia até Jesus voltar, e o corpo também só quando ele chegar, né? Que vai ser glorificado. Ou seja, cristãos têm que entender sobre adultério, têm que entender sobre roubo, têm que entender sobre as ordenanças do Senhor para as finanças, e também tem que entender das ordenanças de Deus para a glutonaria, para o corpo, para o cuidado com o corpo. Eu queria ler 3 João 2, que é um dos versículos que eu mais gosto também, que eu acho que você já anota aí, você que está assistindo nosso podcast, você vê que a gente vai soltando os versículos, e você vai dizer, uau, nem sabia que existia isso na Bíblia, né? Tem muitos que, muitas vezes lê, mas não com esse contexto. E em várias versões, a versão que eu mais gosto aqui ele está falando, no versículo 1, diz assim, o presbítero da igreja escreve esta carta ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Ou seja, Paulo amava ele. Então, o que é um conselho de alguém para quem você ama, né? Valioso. Então, tem uma versão que fala, acima de tudo, faço votos. Ou seja, torço para que você, acima de tudo, faça votos pela sua saúde e prosperidade, assim como é próspera a sua mente, ou seja, mente renovada. Nessa versão amplificada fala, amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que em teu corpo tenha saúde, assim como eu sei que vai bem a sua alma. Ou seja, alguém que renova a mente, alguém que medita na palavra, vai ser próspero e saudável. Amém. Isso aí a gente só quer ir para a área da prosperidade, não quer usar a renovação da mente para não se conformar com não ter saúde. Isso aí, somos nós do M3 falando para a nossa audiência, amados. Nós fazemos votos pela sua saúde, pela sua prosperidade. Olha como isso é bíblico, gente. Olha só isso aqui. E se você ligar Romanos 12:2, porque o final de Romanos 12:2 é para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus para o seu corpo? Que você fique doente, que você viva em hospital, que você viva em consulta médica, que você viva dependendo de remédios. Tem uma aluna que ela ganha R$1.000, ela gasta 700 com remédio. Quero até dar aquela estatística, acho que a gente já deu em outro podcast, mas que assustou a gente, que 70% dos óbitos no Brasil acontecem por doenças que poderiam ter sido evitadas com mudanças no estilo de vida.
Então, são doenças cardíacas, vasculares, respiratórias, diabetes, todas doenças que estão relacionadas diretamente com o estilo de vida. Né? Então, são 70%. De cada 10 pessoas que morreram ontem, 7, Exatamente. se tivesse seguido os fundamentos, por exemplo, do M3, renovadamente, aplicado os hábitos saudáveis, elas talvez não fizessem parte dessa estatística. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que Deus tem levantado o M3, 3 pessoas, a gente cuida do espírito, da alma e do corpo. São quantos? Diga 3, tudo é 3, tá? Então, por isso que a gente está aqui para alertar o corpo de Cristo, que nós vamos viver muito, e muito bem com saúde, igual Caleb. Gente, Caleb, a gente estava lendo ontem, Josué, eu, Plani e Lucas, né? A gente faz a Bíblia todo dia. Cara, o cara chegou em 85 anos e disse... Amiga, eu estava lendo com o Ian... 40. Amiga, eu estava lendo com o Ian a Bíblia e a gente leu que Sara viveu 127 anos. Isso. Falei, filho, olha aqui o que a gente fala nas lives. A gente fala 120, Sara viveu 127. Ainda teve mais. Ela deve ter honrado muito pai e mãe, mais 7 anos foi acrescentado. Mas aí eu falava, mamãe, então viveu Meu Deus. 127. Eu falei, viveu 127, filho. Tem noção? Então, essa é a vontade de Deus. Vamos agora para eu anotei aqui uma indignação necessária, né? Que seria, por exemplo, outra dica, seria outra sugestão, né? Não conformismo. Isso, essa indignação, sabe? Tipo assim, parou, agora, a partir de hoje vai ser diferente. Porque às vezes a gente quer mudar, tá bom, vou tentar, né? Vou tentar. Eu sempre digo nas aulas para as nossas alunas do M3, cuidado com essa palavra tentar. Não é que ela é proibida, tá? Mas tem que ter cuidado, porque em alguns momentos a pessoa usa a palavra tentar de uma forma descontextualizada. Por exemplo, eu vou tentar emagrecer, eu vou tentar fazer atividade física hoje. Vai tentar fazer atividade física hoje? Como assim? O que é que pode lhe impedir se você tomar a decisão? Né? Isso. Nada pode te impedir se você tomar a decisão. Tati, daqui a pouquinho volta, voltou. Caiu e voltou. Deve ter sido a internet. Então, essa indignação faz você dar um start forte, poderoso, e sair da esfera do, vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou tentar. Cuidado com isso. Essa dica minha para você hoje aqui, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança na sua vida, ok? Em todas as áreas, tem que haver uma certa revolta, tem que haver uma certa indignação, para que você saia dessa esfera do superficialzinho, vou tentar, vamos ver o que é que vai dar. Eu sempre brinco, né? Já pensou se os maridos dissessem, meu amor, não se preocupe, eu vou tentar ser fiel. Olha, como você se sentiria? Se sentiria mal, porque vou tentar ser fiel, como assim? Cadê o compromisso da mudança de atitude de vida, né? Em prol da fidelidade? Cadê o compromisso? Ou então nosso filho dizendo assim, mãe, hoje eu vou tentar estudar. Como assim? Cadê o compromisso na frase? Não está sem compromisso algum. Então, cuidado, pega esse podcast hoje e diga assim, eu entendi que eu tenho que renovar minha mente e eu estou decidida e nada vai me impedir de iniciar mudanças na minha vida, no meu estilo de vida, vou buscar ajuda com quem entende, ajuda coletiva, e vou me indignar com a minha situação atual, não vou me conformar com esse século, e vou buscar informação, e vou mudar, independente das circunstâncias, das pessoas, e etc. Essa postura que eu estou falando. Isso, nós ajudamos mulheres cristãs a serem magras, saudáveis e bem resolvidas, né? Na internet a gente ajuda as mulheres a isso. E esse segredo que está em Romanos é o primeiro fundamento do Mais Que Magra, que é mudar a mentalidade. Muitas vezes as pessoas, elas querem... Você tem que entender que não é... Se você não mudar a sua mente, não renovar a sua mente, você vai fazer um regime, depois você vai voltar tudo de novo. E volta. Quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes minhas alunas não entenderam essa parte. E uma das coisas que a gente bate muito forte é a renovação da mente, é o aumento de consciência. E até agora, nesse podcast, a gente está aumentando o seu nível de consciência pela palavra, que você precisa de algo a mais para continuar sendo magra. Porque não adianta você fazer uma dieta e volta tudo de novo se você não mudar a sua mente, né? Então,
Todos esses versículos vai te respaldar para mudar. Mas o principal de tudo, que a gente fala muito forte, e por isso que o resultado dos nossos alunos tem sido muito fantástico, é porque você, quando muda o foco pelo qual você quer emagrecer, você renova a sua mente. Sabe, Rafa? Aquilo que a gente fala. A gente, às vezes, quer emagrecer por nós mesmos. Não, nós cristãos temos que emagrecer para a gente viver mais, melhor para cumprir o chamado, para cumprir um propósito, para realizar os nossos sonhos, para cuidar dos nossos filhos. Gente, tem uma pesquisa na internet que fala que essa é a primeira geração que os filhos vão morrer antes dos pais. Diga comigo, você que está me escutando, eu não vou fazer parte dessa estatística. Eu vou me levantar hoje, eu vou trabalhar minha mentalidade para entender que eu preciso ser saudável, magra, saudável e bem resolvida nessa área. Não é verdade? Eu tenho um parâmetro para passar para vocês aqui, tá? Eu tenho um parâmetro. O que é um parâmetro é algo com que você se baseia, tá? Então, existe um tema de aula que a gente passa que é faça parte da minoria, tá? Isso serve de parâmetro. Rafa, como é que eu sei que eu estou renovando minha mente? Você está se afastando da maioria. Em tudo na vida. Isso é uma filosofia de vida, é um modo de pensar. Então, a maioria e a minoria. Quanto mais você se afasta da maioria, quanto mais você se aproxima da minoria, mais significa que você está renovando sua mente, atualizando o seu HDzinho aqui para saúde. Então, vamos lá. A maioria toma remédio das pessoas ou a maioria não toma remédio? A maioria toma remédio. Então, quanto mais você estiver se afastando, isso serve de parâmetro. Você está se afastando disso aí. Né? 60 anos de idade sem tomar remédio não é algo muito comum. Né? Alguém que não toma remédio aos 60 anos, essa pessoa, em algum momento, deu uma renovada na mente. Ela tem um resultado diferenciado que a minoria tem. E aí você pega essa filosofia e aplica em tudo. A maioria está gordo ou magro? Magro. Não, a maioria está gordo e obeso. A maioria está sedentário ou faz atividade física? A maioria está sedentário. Isso. Foge disso, renova a mente e vai fugindo disso. Pega isso como parâmetro. A maioria está pobre, endividado ou rico? A maioria está pobre, endividado. Então, vai se afastando da maioria, vai criando atitude, mudando, estudando para se afastar da minoria. Renova a tua mente. Voltou, Tati, voltou. Voltamos. Gente, que desespero! Ai, que horror! E eu ouvindo vocês, a minha câmera fechada, eu querendo falar, meu Deus do céu. Então, eu estava falando aqui, Tato, para servir de parâmetro, aquela aula que a gente fala sobre a maioria e a minoria, serve de parâmetro, serve de saber se você está renovando ou não. Quanto mais você se afasta da maioria, quanto mais se aproxima da minoria, mais significa que provavelmente você está renovando sua mente, né? É aquilo que a gente falou, Rafa, os cristãos já têm isso, na verdade, no coração, porque a gente já nada contra a maré, a gente já entende que a gente não faz parte do padrão do mundo, né? Porque as pessoas tendem a não trazer isso para a saúde, que a gente até comentou em outros podcasts, já trata como meme, já virou, a Loura falou hoje, né? Já virou comum, talvez porque as pessoas não encontrem alternativa. E acho que a gente vai falar em outro podcast. Mas tem gente que acha que é só sofrimento, que mudança de estilo de vida está muito distante. Ou é aquele regime da revista. Sabe aquelas revistas que o povo Deus me livre, Deus me defenda. Regime. A dieta não da moda. Funciona. Dieta da moda. Então, Rafa, existe um estigma, existe uma construção. Não é imaginária porque é real, né? Mas não é o que funciona, a gente sabe disso. Mas existe também até aquele conceito que, assim, o maravilhoso do estilo de vida saudável é só para quem é instagramável, vamos dizer assim, entendeu? Então, existe toda uma construção mentirosa em volta desse tema, entendeu, Rafa? Tá vindo na minha mente aqui, Gleice, que é nossa aluna, e Gleice, ela é uma pessoa que declara assim, publicamente que ela renovou a mente. Ela está renovando a mente dela. Por quê? Numa conversa com ela há pouco tempo atrás, ela falou, Rafa, eu chego agora num ambiente, eu chego na igreja, por exemplo, e eu estou sendo criticada pelas minhas amigas, minhas irmãs, porque eu não vou comer a coxinha, o pastel, a empada. Significa o quê? Significa que ela está renovando a mente. Ela está renovando, ela está se separando, ela não está se conformando com as frituras, com as festas, ela não está se conformando com isso, renovando a mente.
Então, Gleice, ela é um exemplo literal, de mudança de atitude, mudança de mentalidade, e ela está sendo criticada e está se mantendo firme. Olha só Ô, Rafa, e aí eu quero fazer 2 observações de quem olha para ela. A primeira é que talvez tenha gente que fale, ai, mas ela tá coitada, né? Ai, que dó, que ela não pode comer. Na verdade, na próxima vez que ela for, ela pode levar a nossa receita de coxinha. Sim. Essa é uma opção. Porque a gente não fala que a pessoa não coma, a gente fala para ela comer a versão correta. Saudável, exatamente. Tudo no nosso programa tem a versão saudável. Você quer fazer uma sobremesa, você quer comer um chocolate, você quer comer macarrão. Um doce, você vai levar o seu aporte. E tem o segundo, que talvez ela desescravizou, ela alcançou um nível de liberdade tal que ela nem a vontade tem. Então, as pessoas estão sofrendo por ela, coisa que ela não está sofrendo. Porque eu já vivi as 2 situações, Rafa. Eu já vivi situações de levar e compartilhar a minha versão do mesmo prato que o pessoal tem ali, e já vivi o segundo, que é tipo assim, gente, para mim não faz a menor diferença, eu não sou mais escravo, entendeu? E tem aquela pessoa que vai segurar um pouquinho mais, estou acabando, Loura, vai segurar um pouquinho mais porque ela está numa mentoria de 60 dias, então ela falou, não, se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Então, imagina, tem 3 formas de ver diferente, que não é nenhuma do que as pessoas... Ah lá. Eu ia dizer a terceira, mais tarde falou. A quarta é que a gente que é magra, a gente come de vez em quando as coxinhas da igreja, não tem problema nenhum, a gente é livre para escolher comer ou não comer, e não escrava de sempre ter que comer, que é uma das coisas que as pessoas acham que a gente não é. E alguém que está nos escutando agora, pegar só dessa metade para frente, desse pouquinho, pode dizer, vixe, então isso é dieta restritiva? Não tem nada a ver com isso. Inclusive, o próximo podcast a gente vai abrir também um tema que é prazeroso, né? Você vai encontrar prazer nas versões mais saudáveis, no comer sem ficar até empanturrado, saber a hora de parar, saber aproveitar o ambiente. Esse é o tema de outro podcast que nós vamos fazer. Mas a única coisa que você precisa entender é que quando você renovar sua mente, você vai ver que sua alegria não está em comer mais aquilo todas as vezes. Ou aquilo exageradamente, entende? E você vai viver a verdadeira liberdade de ser magra. Gente, eu mantenho meu peso há 18 anos, 33 quilos a menos, os 36 folgado. Essa é uma liberdade. Quem me conhece sabe que de vez em quando eu como coisas que não é tão saudáveis, mas isso não faz parte mais da regra da minha vida, né? Rafa também, Tato também. Então, essa é a quarta opção, né? Eu tenho um comentário aqui, barra pesada, que eu posso... Pode. Até porque já está terminando, você já terminou. Se você passar, a gente vai pedir para editar, tá bom? Entendida. Gente, vamos lá. Olha essa frase que eu anotei aqui. Tem obesos criticando os bêbados. Isso. Sendo que se comida embebedasse, essa pessoa também era uma bêbada. A diferença é que um exagera na bebida e o outro exagera na comida. Porque o bêbado magro, ele pode criticar o obeso, que não bebe e come muito. Então, cuidado se você é obesa e fica criticando os embriagados, os bêbados embriagados. Porque você é uma bêbada embriagada, só que com comida. Entende? E outra, você ofereceria um cigarro para quem já sabe que está com câncer no pulmão? Não. Por que você oferece uma coxinha, sorvete, essas porcarias para quem está obeso? Qual a diferença? Nenhuma. Se você oferece uma coxinha, uma fritura, um negócio nutricionalmente péssimo para um obeso, você está oferecendo um cigarro para quem está com câncer no pulmão. É duro isso, não é? E eu lembrei de um exemplo, que tem um pastor da Igreja Verbo da Vida, lá de Vitória, da Conquista. Não, Vitória do Espírito Santo. Que ele deu um exemplo tão chocante, né? Ele dando uma pesquisa que, assim, o sedentário, ele perde 13 anos de vida a menos, a expectativa de vida. E o fumante, 10. E o obeso, não, era 10 o obeso, 13 o fumante e 15 o sedentário. E eles foram para um evento de uma igreja lá, acho que na Argentina, Chile, e lá os crentes fumam.
E ele chegou, pastor, olha aquilo ali, que absurdo. Aí o pastor olhou, achou um absurdo os crentes que fumavam lá. Acho que lá é um lugar frio, sei lá por que eles fumam, né? E aí depois ele ficou tirando onda, chamando, pastor, mostrando o obeso. E eles não entendiam o que era, porque o cara estava falando, ele disse, o obeso vive menos do que o fumante. Uau, meu Deus! Olha o que é renovar a mente. Só em saber disso, sua mente nunca mais vai ser a mesma. Eu declaro isso para a audiência que está escutando esse podcast. Para finalizar aqui, a gente não vai entrar no tema, Rafa, mas imagina a mãe que oferece para o filho, né? Que já é outro podcast. É tirar as mães da ignorância alimentar. A minha mãe vai ser citada, porque ela, sem querer, né? Me colocou no mato e me deixou. Como eu falei, a gente não pode julgar. Por quê? Porque muitas vezes é falta de informação. Por isso que a gente está aqui, porque a gente está para alertar. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Então, meninas, vamos chegar aqui no finalzinho, né? Quem poderia fazer uma oração libertadora? Quem poderia fazer uma oração libertadora? Eu queria só deixar mais um versículo que eu nem vou comentar, mas eu gosto de deixar para a pessoa ir meditar. E lá. Provérbios 11, 17. Na versão, eu vou dizer a versão aqui que é chocante. Essa versão aqui é na Almeida, Corrigida e Fiel. Anota, Almeida, Corrigida e Fiel. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o homem cruel prejudica o seu corpo. Uau! Leva esse versículo para meditar uma semana e ver o que você está fazendo da sua vida. Eu vou orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui com esse podcast, verdade sobre emagrecimento, né? Verdade sobre para tirar as escamas realmente, trazer informações preciosas que te agradam, Pai, porque a tua vontade é que nós andemos em saúde divina, né? Que a gente viva mais, viva melhor, doença não te glorifica. Nós declaramos que as pessoas que estão ouvindo, Pai, esse podcast, as mentes delas vão ser renovadas, metanoia acontecendo, mudança de direção acontecendo, elas pedindo ajuda. Manda um direct para a gente, participa de algo conosco, Pai, porque nós temos a certeza que nós fomos levantados para esse tempo, para cuidar verdadeiramente dos cristãos, alertar, abrir a mente e que todo mundo vai ter mais saúde, mais qualidade de vida. Isso é o que cremos e declaramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, aguardem que o próximo podcast vai ser poderoso, vai ser polêmico, mas vai ser transformador. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua família. Um abraço grande, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.